Fala galera, análise dos resultados e da classificação após a 30ª rodada do Brasileirão. A gente ainda tem 2 jogos em atraso aí, mas que vão acontecer só lá no final de novembro. Então a gente já vai fazer a análise agora para não perder o timing. Então antes de começar, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então, vamos lá. Começando aqui pelos resultados das partidas já encerradas, o Atlético Mineiro venceu por 2-0 o Fluminense, Coritiba 4-3 no Inter, Palmeiras 1-0 no Bahia, empates de Goiás e Vasco e Atlético Paranaense e São Paulo por 1-1. O Grêmio venceu o América Mineiro por 4-3, Corinthians e Santos empataram em 1-1 e o Botafogo perdeu para o Cuiabá por 1-0. E qual é a ideia desse vídeo? É a gente tentar responder a duas perguntas. Se o resultado do jogo do teu time bate, né, condiz com as oportunidades criadas e a qualidade das finalizações da partida, e também se o desempenho do teu time no campeonato até agora bate com as atuações dele nas partidas realizadas até o momento. E para isso a gente vai olhar para a expectativa de gols e para a expectativa de gols pós-chute, que são duas estatísticas aí que eu já venho utilizando nas demais análises do canal. A gente tem aqui a definição e exemplos e tal para cada uma delas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar nesses detalhes. O que a gente precisa ter em mente aqui, a expectativa de gols ajuda a gente a projetar o número de gols de uma equipe com base na qualidade das oportunidades na partida, e a expectativa de gols pós-chute considera também a qualidade das finalizações para fazer essa projeção de gols marcados. Então vamos entrar aí na análise propriamente dita. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma tabela com o placar real das partidas, tá? Na primeira coluna aqui. A gente também vai ter um placar baseado na qualidade das oportunidades e um placar baseado na qualidade das finalizações, né? Na expectativa de gols pós-chute. E aí a gente vai desenvolvendo a análise a partir dessas duas estatísticas. Então eu vou pegar um jogo aqui como exemplo. E aí depois você pode replicar a lógica para o jogo do teu time e para os outros jogos dessa rodada. Então vamos pegar aqui Botafogo e Cuiabá. O placar real dessa partida foi 1-0 para o Cuiabá. Mas se a gente olhar para as oportunidades criadas pelas equipes, a gente vai ver que um placar mais justo, vamos dizer assim, seria 1.9 para o Botafogo e 1 gol para o Cuiabá. Então seria uma vitória do Botafogo. Quando a gente olha para a qualidade das finalizações, o placar fica ainda mais favorável para o Botafogo, 2.2-1. Então a gente vê que o, em termos de oportunidades e qualidade de finalizações, o Botafogo foi superior ao Cuiabá e, num certo sentido, mereceria a vitória. Então, olhando para esses três placares, né, o placar real, o placar baseado na expectativa de gols e na expectativa de gols pós-chute, a gente consegue entender se o resultado real confirma o desempenho das equipes na partida em termos de oportunidades e finalizações ou não. Né? Em alguns casos, os três placares vão estar alinhados, em alguns casos, um dos placares não vai bater com os outros dois e assim por diante. Então, essa já é uma análise possível de ser feita. E uma segunda análise, para a gente tentar entender o desempenho dos times no campeonato, é a gente olhar para a expectativa de pontos de cada jogo. Então, como que a gente faz isso? A gente simula cada um dos jogos aqui por um número bem grande de partidas, né? No caso aqui eu simulei por 10 mil partidas cada um dos jogos, com base, né, utilizando os dados reais do jogo. Então, todas as finalizações reais que aconteceram no jogo, e a gente vê com que percentual de vezes cada time ia vencer ou ocorreria o empate. E com base nesses percentuais a gente tira uma expectativa de pontos. Então vamos lá. Se a gente repetisse o jogo entre Botafogo e Cuiabá por 10 mil vezes, será que o desempenho do goleiro do Cuiabá seria tão bom quanto foi nessa partida? Né, de outras análises que a gente já fez nessa rodada, a gente viu que ele tomou 2 gols a menos do que o esperado. Né, então foi um desempenho muito bom do goleiro do Cuiabá. Então a expectativa é que não. Se a gente realizasse 10 mil jogos entre Botafogo e Cuiabá, provavelmente o Botafogo venceria muito mais vezes. Então, o que as simulações mostraram pra gente? Que o Botafogo venceria 85% das vezes, com base na qualidade das oportunidades criadas tanto por Botafogo quanto por Cuiabá nessa partida. A gente teria 14% de empates e apenas 1% de vitórias do Cuiabá. Com base nesses percentuais, a gente pode tirar uma expectativa de pontos para esses times. Então, na média,
o Botafogo faria 2,7 pontos a cada partida, se ele vencesse 85% das partidas e empatasse 14, e o Cuiabá faria 0,2 pontos na partida, com 14% de empates e 1% de vitórias. Quando a gente faz essa análise com base na qualidade das finalizações, a gente vai ver que esses números ficam melhores para o Botafogo, já que o placar aqui teve uma diferença maior de gols, né? Enquanto com base na qualidade das oportunidades era 1,9 a 1, com base na qualidade das finalizações foi 2,2 a 1. Então a gente pode imaginar que o Botafogo teria um percentual de vitórias maior com base, se a gente simulasse as partidas com base na expectativa de gols pós-chute. Então, nesse caso, a gente teria aqui 94% de vitórias do Botafogo, 6% de empates e 0% de vitórias do Cuiabá. Então, obviamente, os números estão arredondados aqui, então esse 0 não é exatamente 0, mas a expectativa de pontos seria 2,9 para o Botafogo, muito próximo de 3, né, que é a pontuação real quando você vence uma partida, e do Cuiabá 0,1. Então, uma outra análise que a gente consegue fazer é comparar quantos pontos a mais o time fez na realidade, né, com base no placar real, em relação à expectativa de pontos com base na qualidade das oportunidades e com base na qualidade das finalizações. Então, nesse caso de Botafogo e Cuiabá, o Botafogo fez 0 pontos na real e a expectativa era fazer aqui entre 2,7 e 2,9 pontos. Então, a gente carrega para a classificação que nessa partida o Botafogo fez quase 3 pontos a menos do que o esperado. Já o Cuiabá é exatamente o contrário. A expectativa era que ele fizesse praticamente 0 pontos nessa partida, né, com base no que ocorreu nessa partida, e na realidade ele fez 3 pontos. Então, para a classificação, o Cuiabá carrega 3 pontos a mais do que o esperado, com base no placar real dessa partida e nos placares com base na expectativa de gols e na expectativa de gols pós-chute. Então aqui a gente já viu várias análises que a gente pode fazer olhando para essas estatísticas, e agora você pode ver especificamente o jogo do teu time ou outros jogos aqui dessa rodada, de como que foram os desempenhos das equipes e qual era a pontuação esperada para cada cenário. E, como eu vinha falando, essa questão, né, dos times fazerem mais ou menos pontos em relação à expectativa e como que isso pode afetar a classificação. Então aqui eu tenho a classificação com base na pontuação real das equipes e também com base na expectativa de gols e na expectativa de gols pós-chute. Então a gente vai olhar aqui para dois exemplos que são bem icônicos aqui do campeonato, que é o Botafogo e o América Mineiro. Então o Botafogo está em primeiro colocado com 59 pontos, mas com base naquilo que o Botafogo produziu e que os adversários produziram contra ele, né, nas partidas até agora, a expectativa era que o Botafogo tivesse 40,9 pontos. Então isso dá uma diferença de quase 18 pontos. Então isso mostra que o Botafogo desempenhou muito além do esperado, né? Ele tem quase 18 pontos a mais do que o esperado. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, a expectativa era que o Botafogo tivesse 43 pontos praticamente, então 16 pontos a mais do que o esperado. Então a gente vê que o Botafogo tem uma pontuação muito maior no campeonato real, né, do que o esperado, e aí a gente pode atribuir isso a basicamente dois fatores. Um desempenho muito bom dos atacantes, principalmente o Tiquinho Soares, que faz mais gols do que o esperado, consegue dar mais vitórias para o Botafogo ou dar empates em situações em que o Botafogo estava perdendo e tal. E também o bom desempenho do goleiro do Botafogo, Lucas Perry, que, assim como o Tiquinho Soares faz mais gols, né, e permite que o Botafogo transforme empates em vitórias ou derrotas em empates, o Lucas Perry também consegue transformar o que seriam possíveis derrotas em empates ou possíveis empates em vitórias. Então a gente tem o Botafogo performando muito bem nessas duas pontas. E o exemplo do América Mineiro é justamente o oposto. É um time que é o lanterna com 19 pontos, mas com base na qualidade das oportunidades, a expectativa era que tivesse 36,4 pontos e com base na qualidade das finalizações, 32,3 pontos. Então a gente vê aqui uma diferença de praticamente 17 pontos a menos, né, o América tem, e com base aqui na expectativa de gols pós-chute, praticamente 13 pontos a menos. Então isso mostra que o América ele até consegue criar oportunidades, ele dá qualidade nas suas finalizações, mas ele não consegue converter isso em vitórias, ou, né, enfim, transformar empates em vitórias, ou transformar derrotas em empates. Então a gente viu o exemplo do Botafogo, que está performando muito acima da média, e a gente tem pelo outro lado o América também performando
muito abaixo da média nesse caso. E aí o que a gente pode fazer aqui é reordenar a classificação com base na pontuação esperada pela expectativa de gols. E a gente vai ver que o Botafogo, por exemplo, seria o 7º colocado, tá certo? Que está com jogos a menos aí no campeonato. E a gente veria o América aqui fora da zona de rebaixamento, por exemplo, em 16º lugar. A gente veria aqui que o Palmeiras seria o primeiro colocado aqui, com 47,8 pontos esperados. O Atlético Paranaense em segundo, com 46,3 pontos esperados. E o São Paulo em terceiro, com 46,1 pontos esperados. Sendo que, na realidade, esses times estão em segundo colocado, 7º colocado e 11º colocado. Se a gente reordenar a classificação pela expectativa de gols pós-chute, né, pela pontuação esperada com base na expectativa de gols pós-chute, a gente também vê o Palmeiras em primeiro e o Atlético Paranaense em segundo, e agora o Fluminense em terceiro. O Botafogo, que na realidade é o primeiro colocado, estaria aqui em nono, e o América Mineiro seria o primeiro time da zona de rebaixamento, em 17º colocado. Então, fica aí interessante da gente ver como, né, o desempenho que as equipes têm partida após partida, conquistando mais pontos do que esperado, menos pontos do que esperado, vai levando a uma classificação que pode ser inesperada, como no caso de América e Botafogo, e em alguns casos a gente vê aí times que têm uma performance semelhante, por exemplo, aqui o Cruzeiro, né? Tem 37 pontos na realidade, com base na qualidade das oportunidades tem praticamente 40, e na expectativa de gols pós-chute também praticamente 40. Então, com base nessa análise aqui, vocês vão conseguir ver como cada time está desempenhando no campeonato, se está acima ou abaixo, com base naquilo que tem produzido e deixado os seus adversários produzirem em termos de qualidade de oportunidades e de finalizações. Então, fechamos aí mais uma análise no canal. Espero que vocês tenham gostado e fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!